Eu tenho defendido e incluí no projeto de lei a questão do consentimento, que já é adotado lá na Europa, inclusive em alguns grupos de trabalho, baseado na própria GDPR, e em alguns outros países, e mais ou menos nesse sentido, de que o consentimento para aqueles dados que não têm base legal ou contratual, que ele, em princípio, ele é viciado exatamente nessa constância da relação de emprego, salvo quando em benefício do trabalhador, foi bom falar, vou incluir da sociedade, porque entram as ações afirmativas, porque nem sempre é bom para aquele trabalhador, mas é bom na contagem da ação afirmativa, na inclusão, vou até fazer esse adendo, e incluir também para o hipersuficiente, Uhum. porque, estranhamente, a CLT achou que aquele trabalhador que recebe mais que 2 vezes o teto da Previdência e é portador de diploma de curso superior, que ele pode renunciar a alguns direitos, está lá. Não concordo, mas está lá no 444, parágrafo único. Ora, se ele pode renunciar a direitos trabalhistas, que não aqueles constitucionais, porque ele teria presunção de coação no consentimento de alguns dados. Então, em princípio, esses seriam relativizados essa manifestação de vontade. Uma outra pergunta que me fazem muito e que eu também tenho lá minhas posições, né? Não sei se vocês vão concordar, é que a Lei Geral de Proteção de Dados incluiu como dado sensível a filiação a sindicato. Uhum. E me parece, assim, num olhar, claro, preliminar, a gente vai debater sobre isso, que essa visão de filiação a sindicato é uma visão fora do direito do trabalho, isso é para o consumidor, para qual a necessidade num contrato civil ou num contrato de consumo perguntar se o trabalho, se aquele consumidor é ou não filiado. Mas na relação de trabalho, desde que a contribuição sindical deixou de ser compulsória e ela passa a ser facultativa apenas para os associados, como o empregador vai fazer o desconto se não sabe se aquele trabalhador é ou não é associado a determinado sindicato? Eu já pensei, não, mas aí está previsto na norma coletiva, sim, mas a norma coletiva, quando cria uma contribuição sindical, ela só se aplica aos associados. Aí você vai dizer, não, mas aí o sindicato fornece a lista para o patrão. Mas e se fornecer de não associados ou daquele que se desassociou? O que seria primeiro, a invasão ao salário no desconto ou a pergunta? Isto dependeria de consentimento ou seria uma pergunta, uma exceção? Eu tenho defendido, não sei se as doutoras vão concordar ou não, que para fins de direito do trabalho, isso não seria um dado sensível, salvo se gerar discriminação, mas para fins da contribuição sindical, que o patrão, por força do artigo 545, está obrigado a descontar, desde que notificado pelos sindicatos, e hoje a notificação pode ser feita através de norma coletiva, isso dispensa um ato de notificação quando previsto em norma coletiva, eu entendo que é um dado que ele pode perguntar desde a admissão para que ele, e se for o caso, anualmente, você continua associado, me avisa se deixou a associação sindical.